Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Yoga Studio Sudarshana. Eu sou a Andréa Lucas, fundadora do estúdio, e tenho o prazer de agora fazer um encontro, que é sempre muito prazeroso, junto com a Luciana Kimi, uma terapeuta ayurvédica maravilhosa, e vale a pena você assistir, né? Aqui a gente sempre fala muito sobre o Ayurveda. Somos uma escola de yoga, somos uma escola de tradição védica e dentro dos Vedas a gente sabe que tudo se relaciona, né? Então aqui é muito comum a gente ouvir isso. Para você ser, por exemplo, um bom professor de yoga, você deve conhecer o Ayurveda. E para você ser um bom terapeuta, você precisa conhecer o yoga, certo? Isso não só para o campo profissional, não só para professores, mas se você é um praticante de yoga, provavelmente você está aí em busca de uma saúde física, mental e emocional. E o Ayurveda é quem pode te oferecer essa saúde, né? A saúde do corpo, falar sobre alimentação, sobre rotina e tudo mais. Deixa eu falar oi aqui pro pessoal. Boa noite, Lígia, Grace. Nesse encontro delicioso, que é praticamente uma aula, uma grande aula, né? Todo mundo que está aí já teve contato com a Lucy? Teve, por favor, coloca nos comentários para todo mundo encher a bola dessa garota. Vamos encher a bola dessa garota. Boa noite, Tadeu. Boa noite, meu amor, tudo bem? Tudo bom? Ai, que delícia. Olha lá, o ano começou, né, Lu? Começou. Agora, vários encontros teremos aqui. Muitos encontros. Deixa eu anunciar só os próximos eventos que nós vamos ter aqui. Bom, domingo agora a gente vai ter um Relax Day. Já está lotado, graças a Deus. Então, fique aí atento às próximas datas que a gente vai soltar. Dia 22 de março, sábado, à tarde, das 14 às 18, nós vamos ter um workshop sobre meditação com o nosso querido professor dos professores, né, Lu? Sim. Professor Osnir Osni. Kujinota. É bom participar, Lu? Fala um É pouco. ótimo. Tem que participar, obrigatório, né? Deveria, né? Deveria ser obrigatório. Mas se você tem aí a intenção de mergulhar nesse universo da meditação, eu acredito que é uma ótima entrada, sabe? Porque você, através do curso do Osnir, acaba desmistificando muita coisa, né? E conseguindo determinar aí qual é a melhor técnica para você, né? Conhecendo um pouco mais. E dia 23 do... Ah, só lembrando, o curso de meditação acontece de forma híbrida, então você que só pode fazer online pode participar, e você que pode vir até aqui o estúdio, vai ser uma delícia te receber aqui. E logo depois, no dia 23, o workshop da saúde da mulher, que já está aqui, ó, bombando. Já tem gente se inscrevendo, Bom. Lulu. Né? E vai acontecer no domingo, das 9 ao meio-dia, também acontece de forma híbrida. Então, você que está distante e não pode estar presente aqui, pode aproveitar muito bem o curso também, tá? E, né, quem puder, vem aqui, porque é sempre bom o calor humano também. Apesar que quem está distante também recebe esse calor humano. Há quem diga aqui, ó, a Gabriela, a Grace, todo mundo é de longe, mas está sempre perto aqui dos nossos corações. E a gente vai ter, dia 3 e 4 de março, inicia o curso de formação de professores com o professor Eusnir Ginota, com o professor Guilherme Rompe, e eu aqui dando uma assistência, né? É um novo modelo de curso, só 12 meses, e independente de você querer ser um professor, também é uma ótima porta de entrada para você começar a conhecer o universo do yoga e, mais uma vez, desmistificar muita coisa, perceber o que é yoga,
que não está relacionado com yoga e poder investigar o melhor caminho para você, para essa busca de autoconhecimento e realização, ok? Ufa, parei, Lu. Tentando pegar o link aqui para mandar para as pessoas. A Gabriela tá pegando o link para chamar as pessoas, né? E é muito legal porque hoje a nossa live ela acontece exatamente no mesmo tema do workshop, né, Lu? E falando sobre a saúde da mulher, desde a menarca até a menopausa. E por experiência minha aqui, né, uma pessoa menopausada, estou passando aqui por tratamento junto com a Lu. E assim, pessoal, a gente tem modelos, né? Então a gente acredita que determinadas coisas que a gente consome, a forma como a gente lida aí com o nosso cotidiano, parece saudável. Eu sei que a maioria que entra aqui nas nossas lives já provavelmente já leva uma vida mais saudável. Mas tem muita coisa que você não sabe e que você está consumindo dia a dia, e isso está impactando a sua saúde. E lá na frente, ou não tão lá na frente, você vai perceber os resultados. Está aqui uma prova viva do que eu estou falando. Bom, né, Lu? Então, eu vou jogar a bola para você introduzir o assunto. Tá. E, como sempre, né, a participação de vocês, as questões que vocês levantam durante a live, torna essa aula maravilhosa. Então, por favor, interajam com a Lu e comigo, tá bom? Tá bom. Gente, boa noite. Então, fazendo jus ao título da live, né? A ideia é que eu explicar essa visão dessa perspectiva dessa medicina, de como que a gente enxerga, né, a saúde feminina. Eu vou colocar aqui a questão feminina, mas assim, a gente está falando da saúde do ser humano, mas como a mulher, a gente fala que ela tem um sistema, né, de água a mais, né? Então, o sistema reprodutor, ele é como se fosse uma camada, né? Quando a gente fala do alimento água, que o homem ele não tem, né? Então, quando considera... Alô? Eu tô aparecendo? Você desapareceu aqui. O que será que aconteceu? Agora está voltando, eu acho. Ah, aqui. Acho Opa. que o seu telefone tocou alguma coisa assim, ou não? Então, olhando para essa perspectiva, a gente tem que considerar as fases, né? A gente considera as fases do ser humano. Então, assim, quando a gente fala da menarca, menopausa, a gente está falando da menina, né? Que pode menstruar hoje, de 11 até os 14 anos, ou tem algumas mulheres um pouquinho mais, né? E tem meninas que até antes. Tem meninas que e aí a gente pode falar por alimentação e por outras influências, né? Acaba menstruando antes, tem meninas com Eu 9, menstruei 10. aos 9 anos de idade, Lu. Então. E parte disso, né, é uma característica talvez do ambiente que a gente está vivendo. Parte é uma alimentação que pode influenciar, né, uma mudança hormonal no corpo. A gente é, hoje já assim, provavelmente na sua época, quando você era mais criança, não se tinha esse conhecimento. Mas hoje já se sabe o quanto que alguns tipos de alimento, e eu não estou falando só de vamos supor, às vezes a gente fala assim, o determinado alimento vai aumentar o estrógeno. Às vezes eu estou falando uma mistura mesmo de produto industrializado, que pode afetar, sim, a saúde feminina, né? Então, quando a gente fala isso da criança, né, se ela estiver consumindo excesso de produto industrializado, né, excesso de produto embalado com plástico, isso vai afetar, sim, o sistema endócrino. E lá na frente, né, as mulheres que entrando na questão da menopausa, quando a gente não percebe isso, porque às vezes a gente fala muito da alimentação, mas qual é o contato que você tem com o produto químico? E aí eu tô falando de produto de limpeza, Olha, né? Então, mulheres que não
se protegem, né? Então não usam máscara, luva, a gente está em contato o tempo todo com produto de limpeza. É, esse produto químico que a gente aspira, e não necessariamente a gente está ingerindo, ou às vezes a gente tocando diretamente, mas, por exemplo, você passou no seu chão, você usou para limpar, e cada vez mais os produtos são cada vez mais fortes, né? É. E que a gente aspira esse produto, ele também vai alterar, a gente vai falar que é o estrógeno sintético, né? Ele vai afetar a produção, você vai ter um impedimento, né, de uma produção de um determinado tipo de hormônio. É, Nossa, e ele, nossa, é sempre uma surpresa conversar com você. Tô sempre aprendendo. Nossa, então, é uma coisa que a maioria das pessoas não sabem, né? E o quanto que a gente ter contato com produto químico, e a gente fala assim, produto químico, a gente mora numa cidade extremamente poluída, mas às vezes a gente não está associando isso com coisas dentro de casa, sim, né? E isso vai afetar, sim, e vai tornar a menopausa dessa mulher mais difícil, né? Porque esse produto químico em circulação no seu corpo, ele tem uma característica de pitta dosha, né? Então, pitta, ele em excesso ele se torna agressivo, né? E, então, isso vai provocar na mulher pode, né, ser uma das causas, né, dos calores, né, na não absorção, não produção de hormônio, né, e mesmo que a mulher, nesse caso, ela faça a reposição, às vezes ela não consegue obter os benefícios da reposição, se ela fizer, né. Tem os prós e contras, né, nem é o objetivo dessa live a gente ficar falando especificamente disso, mas assim, às vezes a mulher, tem muitas mulheres que veem algum benefício, mas assim, tem mulheres que elas fazem e não veem absolutamente nada. E às vezes ficam com o pior. é. E assim, né, você falando, me ocorreu assim, né, não relacionado à menopausa só, mas até sobre a gravidez, né? A gente vê mulheres que, ai, mas eu tive uma gravidez ótima, para mim foi tudo tranquilo. Ah, mas a minha menopausa, né, eu tô ótima, tô aqui, linda, maravilhosa. E a gente não bota na conta esse estilo de vida, né? Que nem, por Uhum. exemplo, uma faxineira, uma mulher que trabalha com Exato. limpeza. Então, Uhum. assim, às vezes a gente, né, a gente não faz isso, mas eu já vi muita gente fazer, sabe? De um pouco menosprezar, colocar como, ai, pessoa preguiçosa, pessoa que Uhum. como pode viver doente, né? Uhum. E aí, por isso que assim, né, o não julgar, né? Porque você não conhece toda a história da pessoa para É. poder julgar como ela tá lá na frente. Porque também tem isso, né, na menopausa, em qualquer fase da mulher, né? A mulher é sempre mais ou menos culpada pelas suas dores, né? Sim. Ela não tem uma empatia tão grande assim, né? Então, e aí, assim, se a gente pular direto ali, né, a gente vai falar, essa conversa vai e voltar, né? Então, uma hora eu vou falar da menarca, uma hora eu vou falar da menopausa. Mas se a gente pula direto para a menopausa, é um estigma, né? Porque você muda, né? Muda muitas coisas, e essas muitas coisas que foram mudadas, às vezes a mulher ela não sabe por que que está acontecendo isso. E não tem orientação, né? A gente não tem uma educação que explique, que explique de uma forma onde te oriente o que que você está fazendo com você mesmo que pode provocar aquilo. E a gente vive numa sociedade que é considerado que é meio que normal. Aí vamos falar da menstruação, que é normal você sentir dor, e que inclusive é normal sentir os calores, então faz parte, né, do É, processo de envelhecimento. E aí a mulher vai ter, né, os calores, ela vai ter osteoporose, ela vai ter pressão alta, vai ter diabetes, ela vai engordar, e dá tudo, aí assim, e é meio que tudo bem, é isso aí, né? Vamos lidar com a a gente situação e normaliza e tá tudo bem, né? mas é uma normalização assim, como se fosse ok, a gente, e aí o que que a gente tem que fazer? É como se o nosso corpo não tivesse capacidade de se auto-resolver. Então eu perco a confiança nesse corpo e aí eu começo a maldizer ele, né? Que isso é uma questão também dentro de uma cultura, de forma geral, né? É, é, né? O corpo feminino. E aí eu tenho que consertar esse corpo,
né? Então, esse consertar esse corpo, aí vamos voltar para a menstruação, já começa ali quando eu menstruo, e aí eu começo a achar que isso é ruim, né? E aí eu vou chegar um período que eu vou tomar um inibidor, né, de menstruação, e mais para frente eu posso, inclusive, interromper por completo, né, isso. Assim, sem saber as consequências disso também, Exato, né? exato. Então, assim, a gente começa a ver o corpo, às vezes, como esse processo todo, às vezes, como algo sujo, inadequado, que não serve para nada, que atrapalha, né? E dentro de um contexto, né, social, é, que às vezes a gente tem que se comportar como se não tivesse um útero também, né? Então, assim, você vai ter uma flutuação, quando eu falo flutuação hormonal, ela deveria ser uma flutuação onde a mulher ela se sente confortável com aquela flutuação. Hoje a gente tem essa flutuação e fica de cama, tem enxaqueca, tem mulheres que têm náusea. Então, assim, se a gente conhece o que provoca isso e modifica, você vai ter uma flutuação onde você consegue ter uma vida normal. Mas essa modificação, ela envolve, às vezes, uma mudança de estilo de vida que pode envolver, inclusive, é, em períodos de descanso, né? Então, às vezes, eu vou dar um exemplo mais simples, porque tem mulheres que podem fazer isso, mulheres que não podem, mas vamos pegar uma coisa simples que vamos supor, uma mulher que vai para academia. Tá. O que que naturalmente acontece na cabeça dessa mulher? Menstruei, eu tenho que ir para academia, né? Eu não posso parar, eu tenho que fazer meu treino e aí sem parada eu vou fazer isso o mês inteiro. Só que a menstruação, ela é uma limpeza, ela é um expurgo, uma limpeza profunda. Ela está associada à Vata Dosha, né? E ela tá e assim, o seu corpo ele se preparou para fazer algo e aquilo não foi feito e ele vai e aí é uma limpeza que eu digo assim para regular o seu corpo porque a gente tem um sistema a gente chama de sistema de água a mais é como se você para não e aí deixa eu fazer uma explicação anterior a essa, né? Tá. Conceitualmente a gente associa a mulher com a lua e o homem, Sim, né? Não é assim que a gente fala, a mulher é regida. de E aí isso fases. Mulher é, é cheia de fases. É, eu vou dizer que é parcialmente verdade, mas é uma verdade parcial porque falta uma outra parte que ninguém nunca falou, né? Então, assim, ela é lua por fora, mas ela é sol por dentro, né? Então, esse sol, ele está relacionado ao seu processo, à sua menstruação. Então, a menstruação, ela está relacionada à Pitta Dosha, ela está relacionada ao elemento fogo, né? E o planeta que rege esse elemento fogo é o planeta Marte, não é a Lua. A Lua, ela rege os líquidos do seu corpo. Então, assim, são as duas coisas, Lua e Marte, né? Então, um elemento frio, um elemento quente. Gente. Se a gente for pensar no corpo feminino, ele é um corpo mais arredondado, teoricamente ele tem mais gordura, né? Eu falo teoricamente porque hoje tem Hoje mulheres que não parece querem que ter. eu Mas vamos pensar, né? Teoricamente tem mais gordura, tem formas arredondadas. Então, essa condição é exatamente para poder fazer uma contraposição com esse calor interno, né? Então, como que você mantém o equilíbrio, né? Então, sim. se Quer dizer, eu que o corpo elimino já tem um equilíbrio, né? Também. É isso que você está natural, falando, né? se eu elimino essa parte, esse mínimo, né, que é de capa doxa, né, relacionada à capa doxa, que é um pouquinho mais desse arredondamento, que é um pouquinho dessa gordura, eu não estou falando de excesso, uma gordura natural que faz parte do corpo feminino, na hora que você menstrua, você vai ter uma questão por conta imagina, o seu corpo não tem essa capacidade de conter ou de equilibrar esse calor, né? Então vamos começar com esse raciocínio que é um pouco mais simples, e aí a gente volta, né, para esse processo menstrual, que é essa eliminação, né? Então, se eu preciso fazer essa eliminação e vamos falar, na hora que eu preciso descansar, que é um processo extremamente exaustivo, né, para o corpo, que ele está ali limpando e está fazendo uma regulação profunda, né? E aí eu vou para academia, o seu corpo, aí vamos falar de um termo, Vata Dosha, é movimento. Eu tô tem uma direção, de cima para baixo.
né? Aí eu faço exercício, o exercício na verdade agrava esse vata, né? Então, e aí essa mulher, ao invés de aquele período ela ter um descanso, ela descansar, parar para poder respeitar, ela tá colocando mais estresse nesse corpo. Então, isso Gastando aí, isso é uma, energia, tá fazendo gastando mais, energia desnecessariamente, é né? desnecessário. E aí a gente vai colocar um outro problema, porque assim, é um momento que o seu corpo está extremamente assim concentrado fazendo algo e é de uma recuperação de tecido, de reconstrução hormonal, tudo ali, né? E para te trazer mais energia. Aí você desperdiça no seu corpo. E eu tô colocando só de exercício, mas a gente faz outras coisas, né? E não respeitando isso. Lá na frente, você vai sentir falta dessa reserva de capa doxa, né? Que a gente vai queimando ao longo desse processo de desrespeito desse corpo. Então, lá na frente, que eu digo, lá na sua menopausa. Lá na sua menopausa, você precisaria dessa reserva. Só que você não tem, porque você queimou isso ao longo da sua juventude, da sua fase adulta, fazendo mais coisa com que o seu corpo dá conta. Colocando ele sob estresse, colocando ele sobre vou chamar de um cansaço É acima do um que o seu corpo excesso pode. de É um atividade, excesso. né? Você está Exato. forçando a barra mesmo, né? Eu dei um exemplo de exercício, mas pode ser muitas coisas aí, né? O quanto que a gente. E aí, se a gente sair da menstruação e ir para a gravidez, o quanto que a gente desrespeita, né, o processo de gravidez, o quanto que a gente desrespeita o pós-parto, né? Então, que é um processo. Assim, o seu parto é o pico de vata dosha, né? Você precisa colocar esse bebê para fora. Então, o extremo movimento que você precisa colocar. E aí isso gera eu não vou falar que é uma desregulagem, mas gera um desbalanceamento de tecidos que logo depois que você pare, você precisa descansar para esse corpo se recuperar, receber um alimento fresco, ser cuidada, né? E o que que a gente faz? A gente não faz isso, a gente volta a trabalhar correndo, né? A gente vai, sai fazendo um monte de coisa. Eu preciso voltar para academia, preciso Sim, emagrecer, preciso né? voltar ativa logo, preciso Exato. entrar de novo em forma, né? E é essa cobrança Mas a social gente, que a então, a gente gente faz, acaba se desconectando da gente, né? sim, e a gente faz isso por falta de conhecimento. E por quê? Porque a gente está muito mais conectado com o externo, com esse mundo externo que meio que dita as regras de como que tem que ser esse corpo, né? E como a gente tem que funcionar, então assim, esse corpo não deve menstruar, esse corpo não pariu, tem que emagrecer logo na sequência, esse corpo, né? Então assim, é uma mulher que ela tá sob estresse o tempo todo, ela tá sob estresse porque ela não respeita esses tempos de descanso, ela tá sob estresse porque ela não valoriza esse tempo de descanso, ela não se permite nesse tempo de descanso. Só que isso vai ter um preço lá na frente. Isso é um impacto. E nós, mulheres, não conseguimos relacionar. Nós não fomos educadas para perceber isso, É, por né? isso que assim, ó, a Lígia, maravilhosa, me chama de maravilhosa, devolvo maravilhosa, ela é mãe de menina, né? Então, Uhum, assim, você como mãe, cuidadora, deve já. Porque às vezes a gente está pensando só no que vem para nós, né, lá para sim. frente. Mas a gente é as antecessoras de uma nova geração aí, né? Então, quanto mais informação a gente tiver e conseguir passar para frente, e na verdade você falou do estresse, né? Esse estresse vem dessa cobrança de que você tem que ser produtiva e útil o tempo todo e tá o tempo todo sem olheira, sem isso, sem aquilo. E é o que você falou, né? Em prol de manter essa personagem, lá na frente a coisa fica pesada. E lá na frente, gente, é um momento bem difícil, porque é um momento. Não quero entrar muito nessa questão, mas a gente tem que falar. É o momento do apagamento da mulher, né? Então Uhum. ninguém mais está olhando para você e só você está pagando o preço disso sozinha, né?
Aí eu vou falar uma coisa antes, eu vou falar da menarca e a gente volta para a menopausa, para esse período aí, para a gente até usar uma outra palavra, ao invés de apagamento, a gente usar uma Tá. outra palavra, porque eu acho que isso também é uma informação que a gente não tem, desconhece, e aí eu quero falar disso, mas eu vou voltar para a menarca, porque eu acho que é uma informação para as mães que têm filhos, que estão nessa fase, que estão iniciando esse processo da menstruação, né, ou que já vão entrar, né, na menarca, ou que já passaram da primeira menstruação. Uma coisa que a gente não tem não tem na nossa cultura, e se tem é uma coisa meio, a gente faz meio envergonhado, são os rituais de passagem, né? Então, para a menina, isso vale tanto para o menino como para a menina. É o processo, né, da adolescência. A nossa sociedade, ela é meio atribulada, assim, a gente faz uma coisa assim, a criança, ela nem sabe direito que, entrei na adolescência pela idade, né? Aí tem o corpo vai mudando, né? E em alguns povos, né? E a gente chama de povos tribais, né? Então a gente às vezes qualifica esses povos, mas esses povos, eles têm os ritos de passagem. E aí, esse rito de passagem, ele modifica a sua mente. Sim. Porque se eu entendo que agora eu mudei de fase, eu vou prestar atenção em determinadas coisas. E se aquele ambiente onde eu tô valoriza esse rito de passagem, então vale para os dois lados, né? Para quem está recebendo, que não é mais uma criança e agora é um adolescente, um jovem, né? Que vai virar um jovem adulto, mas é uma outra fase. E aí respeita, porque a gente também tem esse processo, né, de confusão. Né, a gente passa por isso. Fala assim, nossa, ontem minha princesa gostava de, sei lá, de nadar, e agora ela fala que odeia, mas parece que mudou assim, do dia para a noite, Isso. né? Da água pro de Da água repente. para o vinho, de repente. Só que assim, se a gente entendesse que tem um rito de passagem, assim, a gente valorizasse, não que entendesse, a gente valorizasse o rito de passagem, e se essa criança percebesse e recebesse isso como algo positivo, para ela ia ficar claro que ela mudou de fase e para aquele entorno, os pais também. Porque a confusão tem na cabeça dos pais. Os pais também ficam, nossa, minha garotinha agora virou, né, uma mulher, mas fica uma coisa meio ali no limbo, né? É, e eu tô falando isso porque isso é uma modificação que precisa existir no cérebro e a gente e uma lembrança positiva em relação ao processo menstrual. Porque a maioria de nós, e eu vou falar, eu vou incluir aqui, né, as mulheres da nossa idade, eu diria que 90% ou mais a gente tem uma memória ruim da É, menarca, total. né? Mas como uma experiência ruim. A gente E, tinha vergonha de falar que tinha menstruado, ir no banheiro com a sua bolsinha, você já saía da sala de aula vermelha, sim. né? Então, e é considerado uma coisa. Então, a gente tem uma memória ruim, e essa memória ruim, ela perdurou, e ela, na verdade, ela moldou o seu comportamento em relação ao seu útero, ao processo menstrual. Porque se você entende que isso é algo bom, e se você desde já você recebe a informação que isso é uma coisa boa, positiva, que isso vai trazer saúde, você vai cuidar disso com esse olhar. E não como algo sujo, ruim, que atrapalha, né? Ai, né? Não vejo a hora de tomar um negócio para poder parar. E aí você não tem informação de como melhorar, né? Então, assim, trazer uma saúde, né? Então, assim, como informação para quem está assistindo, a menstruação, se a gente for entender, a gente sempre pensa na menstruação, obviamente, ligado ao sistema reprodutor, ao útero. E a gente não entende de onde vem esse sangue, né? Porque é essa confusão entre o sangue, né, que corre nas nossas veias e o que a gente está expurgando. Mas se a gente pensar, né, que isso é um endométrio que se descolou, né, que isso vai ser removido do seu corpo, mas de onde veio, né, esse tecido que está ali? Então, assim, o útero é o pote, né? E aí você recebeu algo ali que ele, se tivesse tido uma fecundação, ia virar um bebê, Uma uma criança, gestação, uma uma gestação. criança. Se não teve, isso é um ninho que está sendo desmanchado que vai ser removido. Só que esse tecido,
ele vem ele está diretamente ligado ao que você come. Então, isso é uma coisa difícil da gente associar, colar, né? Exato. Porque a gente fala, mas como. E eu vou falar uma coisa séria aqui. As pessoas que elas entendem isso e que elas começam a prestar atenção na alimentação, elas percebem o efeito imediato, não demora para você perceber. Não demora para você perceber a qualidade do seu fluxo, não demora para você perceber a diminuição das dores, não demora para você perceber que a dor de cabeça foi embora, não demora para você perceber que a náusea foi embora, que o cansaço foi embora. Isso acontece logo no primeiro mês assim que você mudou, né? É, Isso, o corpo é maravilhoso, né? Ele responde tão rápido, né? Se a gente mas ele cuida. responde rápido, Dedé, porque assim, aquilo que você comeu, e aí eu vou falar assim a explicação mais, vamos dizer, sem entrar na parte técnica do Ayurveda, mas vamos dizer, mais simples para a gente poder explicar. A gente já, assim, a maioria das mulheres que estão aqui, elas já entenderam que se elas comem algo, quando elas estão grávidas, a maioria que é mãe, que a gente sabe disso, comeu, foi Vai, pro bebê. foi pro É o bebê. mesmo canal. Então, se eu comi foi pro bebê e eu não tenho bebê, eu comi, isso foi para esse tecido. Entendi. Né? E é isso, né? Que nem é muito comum as pessoas sentirem aquele desejo do chocolate e logo depois ter uma fase de menstruação com bastante cólica. Hum. Não sei se assim, pelo menos eu sentia isso em mim, né? Então você fica É, desesperada e depois não, você não, isso, percebe. isso é uma outra explicação. Isso tem a ver com as fases, né, do processo menstrual. Então, assim, a gente tem uma fase que a gente chama, quando você menstrua, a gente chama de vata dosha. Depois a gente tem uma fase, né, que é de kapha dosha, que é de construção desse ninho novamente. E depois de pitta dosha, que Aí, é essa nutrição desse endométrio, né? E aí a temperatura eleva, né? Para quase meio grau, né? Então você fica mais quente, né? Como se você tivesse feito um ninho mesmo. E aí, se você não engravida, esse tecido vai embora. Esse processo, né? Então, da cólica, ela tá ligada à vata dosha, porque isso acontece assim, ou um pouquinho antes de você eliminar o sangue, né? E tem mulheres que no primeiro dia ainda acontece e tal, né? é, Então, guarda essa é, informação. O chocolate, o doce, ele também tá ligado à vata, porque o sabor que pacifica a vata é o é doce. doce. E também pita. Certo. Então, também essa vontade de doce pode acontecer um pouco antes nessa nutrição do endométrio, que tá ligado à pita dosha, né? Que aí vem a progesterona, que, né? Que aí é um hormônio que vem, ele vem nutrir, né? Aquece, né? Que ele vai preparar, né? Como se estivesse preparando esse endométrio para poder receber a fecundação. É, então, a vontade de comer doce está ligado nesse processo anterior e também com vata, né? Então, e aí, então, assim, quando fala que tem essa vontade, é porque pode ser que você, no seu caso, que tem uma característica também, que tem bastante elemento fogo, Aham. quando vem a sua menstruação, se você não ti- se você não estava com uma alimentação regulada, esse pita ele vai subir mais do que o normal, né? Então, assim, Ah, existe o processo seu, do seu corpo, a sua constituição, o seu desequilíbrio, porque não quer dizer que você esteja na sua constituição, você pode estar num desequilíbrio, então você já está num desequilíbrio de pita, por exemplo. Aí vem a menstruação, que vem o processo da fase menstrual, que é de pita, aí você soma isso com isso, fica muito fica fogo muito pouco. Aí você tá na fase pita da sua vida, então 3 pita aqui. E aí pode ser que esteja numa estação que pita também está elevado. Então, junto, e você pode estar morando no local onde é muito quente também. vira um vulcão. Vira um vulcão, né? Nossa Então, Senhora. então, quando a gente fala em regular essa mulher, a gente tem que olhar todos esses aspectos, onde ela mora, né? Qual a idade,
né, que fase, né, a fase da vida que ela tá, qual a quantidade de estresse que ela tá, como ela se alimenta. Então, assim, eu tô falando isso assim porque é simples, não é difícil, mas a gente precisa levar em consideração e essa mulher aprender a se considerar a natureza. O Pois é. que adoece essa mulher? É porque a gente se vê separado desse processo do que está acontecendo na natureza. A natureza ela te É, mostra o que está acontecendo, ela tá viva, né? A Terra também menstrua, né? Ela tem uma fase que a gente chama que é, né, o período menstrual da Terra, onde tem um processo de eliminação, né? E a mulher ela é completamente sincronizada, né, com isso. Só que a gente não se vê dessa forma. como parte desse A processo, gente não como se uma vê coisa como, natural, né? não se vê. Nossa, você tá falando assim, e basicamente é isso, né, pessoal? A gente pode sim ter, por exemplo, até a menstruação como uma coisa amena, Uhum, né? Porque é isso, eu já normalizo que eu vou ficar menstruada e vou ter enxaqueca e já aceito essa condição sem realmente fazer uma investigação como está a qualidade da sua vida antes. Da mesma forma acontece com a menopausa, você vai olhar para todo esse esses excessos de doença, essas doenças que vêm aparecer, que você atribui como sendo normal na menopausa, mas na verdade é porque você não fez, quer dizer, você não soube como cuidar antes, e aí você vai exato. acumulando, acumulando, A gente acumulando, vai né? gastando, na verdade. A gente vai gastando uma reserva que é chamada de OJAS, né? Isso, Então, assim, então, quando eu estava falando da alimentação, a gente come. Se a mulher tá, se ela tem um bebê, tudo que você come vai para esse leite. Se você não tem se você está grávida, tudo que você come vai para esse bebê. Se você não está grávida, aquilo que você comeu vai influenciar essa qualidade ainda. desse sangue menstrual. Mas eu tô falando isso tudo também porque, assim, se a gente tem uma alimentação adequada, no final desse processo, que é para nutrir, formar esse tecido reprodutor, isso vai levar, para você receber essa nutrição, vai levar 35 dias. Então, no 35º dia, o seu útero é nutrido, né? No 36º, OJAS é produzido. Então, OJAS é essa qualidade de vida, é o meu brilho no olhar, é a minha pele brilhante, meu cabelo sedoso, né, é a minha musculatura, né, Saudável, né? saudável, né? Então, assim, quando eu tenho uma produção de OJAS no final, né, isso vai me garantir longevidade, vai me garantir não só longevidade, mas qualidade de vida, né? Porque isso vai me trazer leveza para a vida, Leveza, né? vitalidade, né? Exato. Vai ter vitalidade. Então, a vitalidade é incrível, porque quando você tem vitalidade, por exemplo, você pode, vamos dizer assim, se doar, que Sim, você não se sente desgastado, né? sim. Você consegue fazer uma troca, você consegue se nutrir Feliz, tá feliz com o seu daquelas coisas. corpo, né? É, Exato. Só que assim, se você tá sob estresse o tempo todo, se você não tem uma alimentação cuidadosa, né? E eu falo de uma alimentação simples, fresca, pode ser o arroz, feijão, mas uma comida fresca, uma comida da estação, uma comida que você tem esse cuidado, né? Do preparo. Esse OJAS ele fica comprometido e no fundo você vai ao longo do tempo queimando ele. Então, isso a gente chama de um processo que a gente fala do elemento fogo que queima o elemento, que ele vai secando o elemento água. Então, no Ayurveda a gente fala tejas queimando ojas, uhum, né? E isso pode levar, né, a o que a gente chama da doença autoimune, né? Então, a mulher ela pode desenvolver a artrite reumatoide, né? Acontece, né, na na menopausa. menopausa. Tireoidite de Hashimoto, né? Também aparece bastante na menopausa, né? Uhum. É, né, melasma, né? Aparece bastante também, né? Não só na menopausa, como na gravidez também. Por quê? Porque é esse elemento fogo que tá queimando, né, essa reserva que você tem de vitalidade. E você vai chegar na sua menopausa, aí
quando você entra na menopausa, na verdade, esse processo de sangue, que é um processo também de resfriamento, de eliminação de toxina do seu corpo, ele vai ser interrompido. E se o seu corpo ele não está preparado para poder eliminar de uma outra forma, você vai começar a reter essa toxina no seu corpo. Esse é o problema, Esse é meu quadro, né? não Esse, é? Não esse é? Agora eu estou fazendo aquela relação quando você fala que eu tenho um pita preso é, dentro do meu corpo, né? exato. Então esse pita ele está aqui dentro, vai 13, 14, 15, 16, 17, né? Aí que nem no meu caso, eu tô com 54 e aí você de repente explode um monte de coisa, né? É, Não estou com colesterol alto, não estou pré-diabética, mas porque de uma certa maneira male male, a gente vai tentando fazer os acertos, uhum, né? E é a poupança, né, Lu? É a exatamente. poupança, sabe? A gente vai prestar atenção em tudo isso quando aparece a doença. Uhum. Sempre aí, E aí, e aí a gente, aí agora chegamos na menopausa, eu não lembro o termo que você usou, né? De apagamento. apagamento. Eu ia assim, usar um outro termo. Não, não acho que a palavra correta é apagamento. Por quê? Porque a menopausa, pela visão, com essa visão, não falando só da Ayurveda, a Ayurveda é um dos shastras que observam, que vão cuidar da menopausa. Mas se a gente olhar pelo yoga, se a gente olhar por outros shastras, esse período é um período sagrado. Ele não é um apagamento, na verdade, esse é um período de eliminação, né? É um sannyasa, você se torna sannyasa, né? Você Sim, vai. você vai voltar realmente para dentro e ir abandonando o Qual que mundo, é, né? qual que é o conceito? Para a mulher é como se. Aí eu vou falar uma coisa aqui que também isso não é algo que a gente recebe de informação. É como se a mulher tivesse recebido um presente e ela pode viver em dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual nessa vida. Então, enquanto ela está menstruando, ela está no mundo material. Ela parou de menstruar, ela entrou no mundo espiritual. A menstruação, ela é considerada um sadhana. Por quê? Porque ela é uma limpeza que vai acontecendo de todos os seus tecidos todos os meses. Todos os meses, seus tecidos, eles fazem uma limpeza profunda, como se você estivesse fazendo, dentro do Ayurveda a gente chama de viretina. É como se você fizesse um viretina natural todos os meses, né? É E se uma você bênção, né? deveria É ser, a uma gente deveria encarar bênção. isso como uma benção. Só que se você interrompe esse viretina, né, tem muitas mulheres, né, que interrompem esse viretina, né, você vai ficar aprisionar essa toxina. E isso vai ter uma consequência. Mais dia, menos dia, você vai perceber qual que vai ser essa consequência. Você Então não falou é. certo, você falou certíssimo, assim, é, né, nas conversas com as mulheres aí, a coisa que eu escutei já é, então, a menstruação, acontece isso com você, porque na época da menstruação sua imunidade baixa, então, qual é o caminho mais lógico, melhor, natural? É você interromper a menstruação. Então, Eu acho um raciocínio que, assim, lógico, existem situações e situações, né? Mas acabou virando uma coisa comum a gente sim. pensar, vou tomar uma injeção para não menstruar mais, porque a menstruação me gera um desconforto, né? E Uhum. aí, né, eu tenho uma colega, que uma aluna aqui, que ela comentou que ela chegou a ter problemas depois para conseguir conceber uma gravidez por conta de um distúrbio muito grande no sentido de sempre colocar a menstruação nessa lugar de Então, que isso é uma coisa desagradável, é uma coisa penosa que a mulher sofre, né? mas vamos falar uma coisa aqui, né? A menstruação, assim, tudo que existe no seu corpo, ele é natural. Então, se é natural, ele deveria estar acontecendo. A gente não deveria achar que isso é um erro de fábrica, né? Então, se a gente está querendo corrigir, é como se a gente estivesse querendo corrigir um erro de fábrica. Ah, nossa, nasci com um erro de fábrica e eu vou corrigir esse negócio aí. A menstruação ela tem uma direção, né? Então, assim, a gente chama essa região, né, do abdômen, dessa região,
A pana, né? Então a pana vai. A pana vai, ela tem uma direção de cima para baixo. Ele tem que descer. Elimina. Quando eu interrompo a minha menstruação, a pana vai, ele inverte, né? Então isso pode sim causar esterilidade, pode causar outras coisas, mas assim mais assim isso é o que as pessoas veem, né? Agora ou elas associam com a interrupção da menstruação, mas elas não associam isso com endometriose. Elas não Ah, associam isso com outros tipos de doença que a mulher ela desenvolve por interromper o ciclo menstrual, nossa, quanta né? informação não é passada para a mulher. E aí o que a gente faz? Só que assim, existe um tratamento, né? Porque aí quando ela está com endometriose, então dentro da nossa medicina é usado a interrupção para você interromper a nutrição do tecido, né? Então, porque você para de interromper a nutrição do tecido, você interrompe, teoricamente, a proliferação da endometriose. Só que essa interrupção também vai causar outras questões, mas não é o caso da discussão agora. Mas, assim, para chegar na endometriose, né, às vezes essa mulher pode ter passado por algum tipo de interrupção. E não necessariamente a pílula. Ela pode ter usado é, o próprio copinho, né? A gente fala assim, isso é uma libertação para a mulher. Depende da quantidade como você usa, a quantidade quantidade de tempo que você usa, porque é algo que você coloca dentro de você, né? Então, Ah, esse algo que você coloca, então isso vale tanto o pro absorvente absorvente interno. interno como o copinho também. Então, assim, não necessariamente ela tomou a pílula, ela fez essa interrupção de apana, essa inversão de apana de algum outro jeito. Nossa, Excesso de eu nunca tinha feito essa associação, Lu. Nunca tinha é, feito. por- Olha só, são muitas coisas assim, sutis do cotidiano que alteram tudo, né? Para quem está chegando na live agora, a Lu falou do impacto dos produtos de limpeza na saúde da mulher, de ficar inalando produto químico que você Uhum, nem, né? Mas é mais por ignorância nossa mesmo, porque se no Ayurveda é dito, né, que tudo que você se alimenta, né, tudo que você vê, tudo que você escuta, tudo que você cheira, é um alimento para você, né? E vai uhum, impactar não só no estímulo, quer dizer, não só no estímulo mental, porque na verdade isso está gerando todo um disparo de hormônios em você, né? Quando você sim. ouve, quando você vê, quando você fala, tudo é alimento, né? Tudo nutre e molda a gente, né? Uhum. Então, assim, eu tô dando uma descrição superficial, né? Cada caso é um caso, cada mulher é uma mulher, e na verdade isso pode estar associado com outros tipos de coisa, outros tipos de doença, né? Então, às vezes a gente está olhando um aspecto, né, dessa, co- dessa, dessa conversa. Mas assim, mais para a gente trazer elementos para a gente pensar assim, o que que pode causar, né, esse tipo de coisa, né? Então, assim, por um lado, às vezes pode ser uma libertação para algumas mulheres, às vezes o uso de determinados produtos, mas para o outro, né, se a gente usa isso de uma forma ininterrupta, e tudo dentro do Ayurveda, assim, tem a ver com quantidade, frequência, né, e, o- e, e tempo, né, horário, né? Eu sempre falo isso para as pessoas, eu falo assim, o problema não é você comer A ou comer B, é você olhar o tripé, quantidade, frequência e horário, né? Agora, se você usa de forma ininterrupta, sem, né, qualquer coisa que você for fazer de forma ininterrupta, sempre tudo de igual, isso vai te dar um problema. Então, assim, isso envolve esses exemplos que eu acabei de passar. E aí, indo lá para a menopausa, quando a gente fala do sadhana, né, que às vezes a mulher ela não sabe, a menstruação ela é considerada, desculpa, não para a menopausa, considerando Menopausa. a menstruação, ela é considerada um sadhana, por conta dessa limpeza. E aí, assim, e qual que é esse olhar como É, sadhana, né? Aí eu tô isso falando que eu ia para te falar para você comentar o que, que seria um sadhana, né? Que algumas pessoas podem não saber, e como trazer essa questão do sadhana para a menstruação. então, aí eu vou falar para as mulheres que praticam, né, algum tipo de sadhana.
Então, é a sua prática espiritual, a sua prática diária, né? Que é descrita nos textos que você tem que fazer todos os dias de forma ininterrupta por muito tempo, né? Então, e aí pode envolver a prática de yoga, a prática de pranayama, a prática de exercício para meditação, né? Kriya Yoga. Então, se você. Então, só que a menstruação, por que que ela é considerada também um sadhana? Porque ela faz, como ela faz essa limpeza e desses tecidos mais profundos, é como se a mulher tivesse andado assim 50% do caminho ou mais. Então, na hora que você entra na menopausa, você entra nesse período espiritual, a quantidade de coisas que você vai fazer, e não, aí assim, não é esforço, né? É só em termos de quantidade. Se a sua menstruação foi saudável, se você respeitou esse sadhana, e se você realmente tem interesse em ter essa vida espiritual, essa quantidade de coisas ela é infinitamente menor do que para um homem fazer. Sim, por isso até que eu lembro que o professor sempre falava na questão da yoga, que na Índia, talvez, a prática de yoga era muito mais presente na vida do homem do que na vida da mulher, não como uma proibição, mas mais porque a mulher ela já tem um meio caminho andado, né? A mulher É, ela já tem isso de bandeira, é um, é um é um presente. presente mesmo, É um né? presente, ele é considerado um presente de Indra. É, Depois eu tenho, no dia do curso eu conto, isso é uma história, né? Que tem várias interpretações, né? Uma faz parte da mitologia. E aí, assim, tem várias interpretações, tem interpretações que falam que é como se fosse um problema, e tem interpretações que levam para mostrar que é um presente, né? E exatamente esse presente é que ela pode viver nesses dois mundos. e é verdade, né? Porque assim, é, respondam aí, meninas, o que que vocês acham, mas eu me recordo que era um momento de muita introspecção mesmo, né? De muito recolhimento, de necessidade de se afastar um pouco do mundo e ficar mais dentro de você. Isso eu não estou dizendo se você vai ficar trancada no quarto, deitada com enxaqueca, não, não nesse sentido, né? Mas Uhum, vamos por uma menstruação, um ciclo normal que você tenha tido, sem muitos impactos, né, assim, difíceis, você percebe que é o momento de se voltar para dentro mesmo, né? uhum, Que é mesmo um pulo para, quer dizer, é uma penetração mesmo no mundo espiritual, né? Nesse sim, retorno para casa. sim. Então, assim, de uma forma geral, né, a gente, acho que as coisas importantes de cada fase, né? Acho que em questão de menarca, esse rito de passagem, ele ser um rito bonito, valorizado, tanto pela família e para essa menina que está passando por isso, ela vê que isso é algo bonito. Só que para a mãe, que para isso, porque se isso for uma novidade, isso tem que ser praticado primeiro com essa mulher. Tá? E essa é uma ferida que tem que ser cuidada, né? É, Eu chamo de ferida porque assim, várias mulheres quando elas chegam, elas não sabem, né? Elas não conhecem como o corpo funciona, como o corpo delas funciona, né? A gente foi educada a interromper, a gente foi educada a achar que é ruim, a gente foi educado de muitas formas diferentes, né, do que essa que eu estou dizendo agora. Então, às vezes a gente precisa, né, cuidar, a gente precisa para quando a gente falar com essa menina, a gente falar com verdade e não com assim, eu tô falando para você fazer algo, mas é algo que eu não consigo fazer comigo, é, né? não de uma forma, vamos dizer, meio hipócrita, né? Do tipo, eu digo que você deve fazer, mas eu não faço, ou melhor, eu não sinto, né? Eu não, Eu digo para você que é uma coisa bonita, mas na verdade, quando acontece comigo, eu não sinto dessa maneira, né? exato, É, Então assim, é um processo, né, que nós temos que é, vir trabalhando, vir modificando, né? E aí para as novas gerações conseguirem perceber isso de forma verdadeira, porque
as crianças elas não são bobas, né? Elas percebem o quanto que a gente está vivendo aquilo de forma verdadeira ou não. É. Ó, a Francine colocou aqui, deixa eu mandar um super beijo, Fran. Né? Fizemos um retiro juntas, ficamos no mesmo quarto, boas lembranças. Ah, não, é a Fran. É a Fran faz aula aqui, né? Beijo, Fran. Ela coloca, eu sinto muito isso. No período menstrual, gosto muito de escrever sobre como me sinto, e é um exercício muito bom para essa interiorização. Então, a gente também tem que, né, derrubar esse mito, né? Porque virou um mito a coisa da menstruação, né? Essa coisa de a gente transferir essa carga pesada para a próxima geração e está na nossa mão, inclusive, essa roda de repetição, onde sempre esse traço, todos os períodos, né? Uhum. A menstruação e a menopausa ser assunto tabu, que eu acho que já não é mais tanto, né? Afinal, a gente tem tantas mulheres hoje Sim. superativas, né? Vivendo essa fase ainda com uma voz, né? Com esse poder de investigação, ainda olhando para si, vendo que muita coisa lá para frente pode ser mudada, né? Não cair naquela coisa do é assim e eu tenho que viver assim, né? Uhum. Então a gente vive um momento maravilhoso para as mulheres, eu acho, né? Sim. Aqui no nosso perímetro, vamos dizer, né? Porque não é verdade, Sim, né? A sim. gente fala tanto da modernidade, mas esse mundo moderno tem muito mundo que não tem nada de moderno para a mulher, Sim. né? E é lógico, eu não vivo ali, não sei como que é, mas aqui a gente tem essa liberdade, essa possibilidade de falar sobre o assunto e esse veículo maravilhoso que é o virtual, né? Que a gente pode se comunicar com todo mundo e Uhum. conseguir trazer assim esse conhecimento todo da Lu para a gente poder se apoderar dele, né? Aprender, trazer esse conhecimento para dentro de ti, né? O Sim. conhecimento da Lu, ela está aqui dando para gente, mas a gente tem que pegar isso e trazer para a gente mesmo, né? Até aproveitar que acho que teve uma pessoa que me perguntou, pediu para falar na live. Então, saindo dessa explicação geral e indo para um tópico específico, aí também não sei se fica aberto para as perguntas também, né? Porque aí a gente vai navegando em função das dúvidas. Mas teve uma pessoa que mandou mensagem pedindo para eu falar sobre infecção urinária, Ah, que também legal. acontece durante a menopausa. Tem muitas mulheres que têm questões com infecção urinária de repetição, né? E aí tem outras de outros tipos também. Mas vamos falar da infecção, né? E a gente vai falar isso em camadas também, né? Porque assim, a gente sabe que isso tem a ver com uma secura. E aí o que eu vou falar aqui é o seguinte: essa não é uma informação, ela parece ser genérica, mas ela não é genérica. Então isso tem que ser visto de mulher para mulher, porque o que causa isso de forma genérica, né? Então, ela é uma secura que acontece no sistema, no trato urinário, no trato vaginal da mulher, que ela perde a lubrificação, Sim, né? E aí começa a acontecer micro rachaduras, né? E aí, por uma questão de proximidade, né, a bactéria do ânus, ela começa a às vezes penetrar na vagina, né? Ou nesse trato, no trato urinário, né? Então, mas por quê? Porque tá tudo muito seco, muito rachado, né? Às vezes em estado de carne viva mesmo, né? Então, então assim, eu tô falando de forma genérica, mas tá. o que Porque pode teria que provocar? analisar o caso, como você É, falou, né? então, Onde você mora, como é a sua vida, qual a sua idade, qual a sua rotina, né? Mas de um modo é, geral, isso, mas assim, aqui a gente tá falando da menopausa. Então, assim, a mulher realmente tá menopausada acima dos 50 anos, ou se for uma menopausa induzida, né? Mas vamos considerar aí a mulher acima dos 50 anos. Secura, que provoca
cura na menopausa. Então, isso pode ter outras questões, né? Pode ter pressão alta, pode ter outras doenças, outros desequilíbrios coligados, né, àquela situação da secura. É, e aí a gente tem que olhar esses outros aspectos para tratar isso, para isso vir regulando isso, essa mulher, além da hidratação que a gente tem que fazer. E não é a água só. Às vezes a mulher fala assim, mas eu bebo muita água e continuo seca. E às vezes vai continuar. Por quê? Porque aquele corpo que às vezes ele foi secando, ele não secou ontem, ele está secando ao longo de anos, né? E aí quando parou a menstruação, aí a coisa, né? Aí a temperatura Bola, né? subiu. A Aí você temperatura, percebe, né? a temperatura sobe porque às vezes você já está bloqueado, existe às vezes um bloqueio interno naquele corpo que é o que você acabou, que eu te expliquei, né? E você entendeu um pouco o que é esse pita viciado aprisionado. Então, assim, é como se esse calor viciado já estava acontecendo e você estava, né? Esse pita viciado já estava com desequilíbrio, só que você percebia ele menos. Sim. E aí, quando você para de menstruar, esse pita ele não tem para onde sair. Então, começa um dos motivos do ressecamento, ele é esse pita aprisionado, que também está relacionado à vata dosha, mas ele é um pita, uma inflamação crônica. E essa inflamação crônica, ela pode estar ligada à sua digestão, ela pode estar ligado a como está viciado no sangue, ele pode estar provocando uma pressão alta, pode ter um colesterol envolvido aí, né? Então, pode ter outras coisas que fazem com que você tenha uma interrupção interna, onde a sua célula não consegue absorver qualquer coisa que você coma, né, ou Uhum. beba, né? Existe uma interrupção de absorção, então você não consegue absorver aquilo, existe AMA circulando no seu corpo. Toxinas, né? É um Ama alimento não, toxina. um alimento não digerido, e isso faz com que você, dependendo da quantidade de tempo que isso está acontecendo, ele não só interrompe sua absorção ali no intestino grosso, mas como ele vai interromper a comunicação entre as células, né? E aí ele vai interromper, por exemplo, você não vai conseguir. Tem mulheres que não transpiram, né? Então, recentemente, uma até falou assim, nossa, agora eu comecei a transpirar. E aí ela começa a se sentir bem. Por quê? Porque ela começou a transpirar. Antes ela não estava transpirando, Ô, né? Lu, deixa eu te perguntar uma coisa que, né, Uhum. não queria cortar aí essa, mas me surgiu assim, eu preciso falar, preciso falar. Você sente ou tem algum estudo que mostra que essa geração atual né, acima dos 50 anos está sofrendo mais impacto, assim, é uma geração mais adoentada, vamos dizer assim, em relação às gerações anteriores? Ou porque, né, a mulher sempre entrou nesse caminho, como a gente Uhum. disse, né? A menstruação é um fardo, né? Só que a gente tem essa coisa a mais que eu vejo da geração atual para a geração anterior, desse cuidado com o corpo, com esse excesso de exercício, com esse excesso de dietas para se manter né, num biotipo ali, num estilo de magreza, né, culto à magreza, que a gente sabe que a gente vive de forma bem pesada, né, com a mulher, assim, de um modo geral. Então, eu não sei te responder se a gente está Tá, mais, mas eu acho que assim, são problemas diferentes, talvez, em relação à época, né? entendi. Problemas Assim, diferentes. a nossa época ela é uma época que tem muito estresse. As É. mulheres têm o tempo, né, de descanso, ele é muito pouco, né? É, a gente não se permite, a gente toda hora tá. Se não tá fazendo uma coisa, a gente tá na TV, a gente tá no celular, a gente tá trabalhando, a gente meio que valoriza essa falsa impressão da multitarefa, né, de estar sempre ocupado.
Então, assim, é um, esse tipo de comportamento vai trazer um tipo de fruto, né? De um tipo de adoecimento. Lá atrás, a gente for falar especificamente das mulheres, porque aí tem muitas, a gente pode olhar de muitos pontos de vista, mas assim, lá atrás, por exemplo, no século XVIII, XIX, acho que XVIII, vamos falar assim, antes da Revolução, começo da Revolução Industrial, talvez as mulheres elas não pudessem sair tanto, né? E quando elas começaram a sair, né, acho que tem até um documentário que mostra, né, acho que a primeira loja de departamento que foi feita em Londres, é, que eles colocaram um primeiro banheiro feminino, público, porque as mulheres elas não saíam muito de casa porque não tinha banheiro. E se elas ficassem muito tempo, elas tinham que aprender a segurar. Então isso dava outros problemas. Então, assim, são coisas que a gente não sabe, mas devia ter muito infecção Sim, urinária. sim. Devia ter muito problema de bexiga, muita coisa ali que a gente não sabe. Porque se ela saiu, não podia usar banheiro, né? Então lá é um documentário que mostra assim, como que essa transição fez com que as mulheres passassem mais tempo fora de casa. Aí depois teve a questão de trabalho, né? Dessas outras conquistas. Então cada tempo é um tempo, É, né? é. O que a gente precisa observar é que cada pessoa tem um ritmo, né? Então, e aí a gente olha às vezes o ritmo alheio e a gente tem muito isso, né? De espelhar, né? Agora por causa dos influencers, sei lá quem, A, B, C, D, e acha que tem que fazer igual. E aí a gente não ouve, né, o corpo, esse corpo individual. Então, assim, o que o meu corpo aguenta é diferente do que o corpo da Dedé aguenta. O que eu faço, né? Quantidade de exercício, comida, né? Digestão, sei lá, qualquer coisa que eu faço é diferente o seu corpo precisa ou aguenta. E em quantidade mesmo, né? Frequência. Então, é isso que cada mulher ela precisa Swadhyaya, né? Autoobservação, autoestudo, perceber o que compete a esse corpo. A gente não sabe, a gente ultrapassa os limites, porque a gente, desde criança, a nossa educação é no pain, no gain, É. né? Eu preciso sofrer, eu preciso fazer mais, né? Superar os meus limites. Então, quantas pessoas que vêm que eu tenho que falar para a pessoa fazer menos, é menos, menos. Tem que tirar. E o difícil para essa pessoa é fazer É. menos. Não é o dar mais coisa. Então, às vezes a gente vai para um tratamento de Ayurveda achando que ele tem que, ela vai me dar trocentas coisas para fazer. Eu falo, não, é para fazer menos, né? Menos. Faz menos. Tira, né? Para de comer esses negócios que você está comendo, né? Menos comida, né? Menos mistura, né? Menos tudo aí. Você sabe que eu tinha esse tabu, né, É. Luz? Sou uma pessoa difícil. E aí, e aí eu comecei, né, fazer a minha orientação com o Lu. É fantástico, é fantástico. E uma das coisas que eu percebia, né, que assim, eu tinha para mim que, nossa, eu ia ter que parar a minha vida para poder seguir uma orientação, né? E aí eu Uhum. comecei a perceber primeiro que eu fazia coisa demais, né? Teve um dia que ela falou para mim, você tem que comer fruta, e aí eu comecei a botar a fruta no lugar de outras coisas que eu colocava, que eu achava inofensiva. E aí eu fui perceber que eu não preciso nem comer a fruta porque eu não estava com fome, Sim. né? E É. aí eu fui falar com a Lu, não, se você não está com fome, você não precisa comer. Só que você não percebe, né? Porque a gente cria essas rotinas Hum. engessadas sem a observação de tudo que o Ayurveda explica, né? Qual é o momento, qual é o clima que você tá, é uma segunda, é uma terça, é uma quarta, tudo é diferente, né? E a Uhum. gente veio nesse sistema de que eu tenho que fazer sempre isso, e porque isso um dia me fez bem, Sim. eu acho que eu tenho que fazer todo dia, né? Aí a gente pode entrar em várias questões aí que depois, nas próximas lives, a gente pode falar, mas desde o suco verde, né, que é sempre igual, Sim. né, até a água com limão Sim. de manhã, que tá, e me fez bem. Pô, legal. Uhum. Só que não é porque me fez bem que eu parei de me observar. E a gente tem essa questão, né? Quando a coisa fica toda tranquilona,
você para de se observar porque você acha que você entrou num estado acertado de equilíbrio eterno. E não Uhum. existe esse equilíbrio eterno. Você vai ter que observar várias nuances que não tem nem a ver com as suas escolhas, porque você mora num lugar, né? O Sim. tempo lá fora é que altera independente da minha vontade. Não é isso? As Uhum. coisas acontecem independente da minha vontade, né? Sim. Deixa eu Muito. só falar um oi pra Marla. Hi, Marla. Deixa eu Ah, dá ver. vontade de falar, ó, quer que eu fale o nome de todo mundo? Aí vai derrubar a live, mas ó, Roberta, que legal, olá, Silvana, Mariana, a Denise, minha querida, a Isa, só mulherão tem aqui Sim. também, ó, Fran, a Jaque, lá de Curitiba tá aqui, um beijo enorme. Ó, é muito legal, né? A A, Simone, que faz mó a tempo que eu Elise. não vejo, né? É um encontro de comadre Sim. esse negócio. A Sim. Débora, Priscila, Deinha, a Dedé, Débora. Ó, tenho aqui uns gatinhos que estão aqui, né? Gustavo tá aqui, que é importante o homem ouvir sobre a mulher, Lógico. né? Porque Uhum. nós vivemos de uma comunidade que interage, Uhum. né? E eu Uhum. saber como que é o outro me ajuda a ter essa empatia, esse cuidado com o outro também, né? Maravilhoso, Lulu! Muito bom, muito bom. Eu Ó, pessoal, a gente vai ter mais uma live. Você lembra a data, Lu? não lembro. Se Mas a você gente vai passar. anunciar, a gente vai anunciar, Uhum. tá? A gente tem mais uma data para fazer a live. Isso é uma pequena amostragem do que a gente tem para aprender nesse workshop de saúde da mulher que a Lu vai fazer dia 22 de maio. Você pode 23. participar Acho que é 23. 23 de março. Falei tudo errado, né? Que vai ser das 9 ao meio-dia. O híbrido, então você pode Uhum. fazer de longe, mas se puder vir aqui pertinho da gente, vai ser uma delícia receber vocês aqui, né? Sim. E uma das coisas que a gente, que a gente vai, Desculpa, desculpa. aconteceu um desastre aqui. A gente vai ter logo na sequência, né, um curso de introdução ao Ayurveda Sim. com a Luciana Kim. Ai, mas eu não quero ser terapeuta, não quero conhecer. Não é para isso. Uhum. Não é para isso. Uhum. É para você entender mais ou menos a forma, né, da filosofia do Ayurveda. Posso chamar Sim. assim, Lu? Assim, para você Pode. ter uma ideia de como é a forma de se pensar, né? Como que se pensa sobre essa questão. E isso vai ajudar demais você a rever os seus hábitos, rever a forma como você se alimenta, achando que você que você tem uma alimentação saudável Uhum. e principalmente uma rotina, né? Porque o Uhum. Ayurveda não está falando só sobre alimentação, também está falando sobre como você toca aí a sua rotina, né? Sim. E espero muito, muito, muito que todas vocês estejam aqui na próxima e que interajam com a gente, porque aqui, ó, gente, é um momentinho consulta com a Lu. Ah, é que acho que não teve nenhuma pergunta Não, específica, né? Eu acabei não, não teve. respondendo o que já tinham me pedido, mas não sei se alguém quiser também. Última chance de fazer É a pergunta. última chance, gente. Vai aí. Você tem algum caso? Conta para Ai, nós, porque assim, tipo, a sua história é a história de muitas mulheres, sabia? Você sim. não, né? Tem muita gente ali que acha que tem um caso específico que é impossível da gente conversar sobre o assunto. E aí o que acontece, né? Como a gente vai ter mais uma live, você também pode já deixar aí no cantinho da tua agenda uma anotação de alguma dúvida, alguma questão que no decorrer aí desse período que a gente não vai se encontrar, surja e faz isso, já deixa pra gente, comenta comigo, comenta com a Lu, e a gente, quer dizer, a gente não faz nada, quem faz é a Lu. E aí a Lu responde pra gente aqui, né, nesse papo gostoso. Tá bom. Tá bom? Eu comecei a falar já encerrando a live, Eu né? não sei, se você quiser encerrar.
Eu né? acho que só para a gente fechar, então, o assunto, né? Acho que pô, fazer uma recapitulação. Quando a gente fala de menstruação, a gente está falando respeitando as três fases. Isso, as três fases do ser humano, né? Então, a gente tem uma fase Kapha dosha, uma fase Pitta dosha, uma fase Vata dosha. E aí a menarca, marca uma transição, né, dessa fase de capa para pita, né? Então, onde a menina sai, né, dessa fase capa dosha e ela entra, né, na fase pita dosha da vida, vamos dizer assim, né? E aí começa a menstruação. E a menopausa marca a outra transição, quando você sai da fase pita dosha e entra na fase vata dosha, né, que é a fase final do ser humano, né? Então é uma fase que é após os 50 anos. Então, mais ou menos, as idades, né, a gente está falando dessa fase capa que transiciona para pita, ela vai acontecer aí até os 16 anos, mais ou menos, né? E depois o pita ele vai até mais ou menos os 50 anos, né? Dessa idade até os 50 anos. E aí depois vata vai aí até o fim da vida, né? Fora isso, né, a própria menstruação ela tem também três fases, né? E cada fase está ligada, né, a uma fase hormonal. Então, assim, vata quando você elimina o sangue. Aí você tem a construção, né, do ninho, né? Então é a fase do estrógeno, né? Então a fase capa dosha. Depois tem a fase, né, que é a nutrição do endométrio, né? Então progesterona, fase pitta dosha. E aí depois a eliminação volta capa. Então você tem as três fases também. Ciclos, né? Passando pelos três doshas também. Então você tem esse movimento na vida, esse movimento no mês, esse movimento na estação, porque a gente passa cada estação está relacionado também a alguns elementos e alguns elementos sobem, outros descem, e aí a gente vai associar um dosha também. E o corpo humano, né, você tem a sua composição e o seu desvio, vamos dizer assim, para Prakriti Vikriti, mas eles variam de acordo com a influência externa, né? Então, porque o meu corpo ele está se autorregulando com o meio ambiente. Então, essa coisa de achar que também eu sou uma coisa e eu vou ficar ali, o médico ele vai olhar essa variação, né? Então, assim, eu tenho uma natureza, aquela natureza ela tá ali se comportando, mas o adoecimento tem a ver com uma movimentação que está fora daquele que deveria estar, né? Então, quando que isso acontece? Quando eu desrespeito o que está acontecendo no meio ambiente, né? Na natureza. Então, por exemplo, se está calor e eu vou lá e como pimenta, por exemplo. Não, um exemplo bem bobo, mas é mais ou menos isso. Tá frio, eu tomo sorvete. A Então, pimenta assim, do Lira. A Mara falou que o marido dela come pimenta todo é, dia. Então, e aí se tá muito calor, eu como pimenta, isso vai me gerar vamos supor, eu já tô com a temperatura elevada, já tô perdendo líquido, e aí eu como uma coisa que vai me tirar mais do eixo, né? Então, esse tipo de coisa, né, quando eu não presto atenção, e aí eu não tô observando essa interação que acontece entre o meu mundo interno e o mundo externo, isso leva ao adoecimento. E o Ayurveda é a ciência desse relacionamento, que entende essa interconexão, que entende, que na verdade é um manual, né, que mostra pra você como que o seu corpo, como que é essa inter-relação, esse relacionamento. Então, e uma outra forma de explicar o Ayurveda é relacionamento entre o seu mundo interno com o mundo externo, o seu relacionamento, né, O alimento que você com o come alimento. dentro do pote que é você mesmo, né? Como Exatamente, que, como que esse pote recebe esse alimento? Um exato. pote de vidro recebe de um jeito, um pote de vidro quente recebe de outro, né? Um pote Uhum. de barro. Olha lá, eu falei da consultinha, abri a caixinha de Pandora É. agora. Aí ela tá perguntando, né, se a endometriose, melasma tem relação? Tem relação. Tem relação porque, assim, para você, o melasma, na verdade, ele está relacionado à Rakta dosha, né, ao sangue.
né? E a endometriose, ele, na verdade, ele está ligado a uma inversão de Apanavaio, mas também existe Iracta, né, alimentando, né, porque na verdade o sangue ele passa por todos os lugares e você vai acabar alimentando esse tecido também. Só que o melasma, e a endometriose, elas estão relacionados a um pita viciado, né? Sou Cá, sou eu. É isso, É, fica viciado, né? é um pita que está viciado, ele é como se fosse um pita adoentado, né? Que ele está aprisionado dentro do seu corpo. Só que aqui a endometriose, ele é uma inversão de Apanavá, então assim, tem vata envolvido, pode ter capa envolvido, tem os três doshas aí, né? Porque tem tecido, depende do tamanho, depende do local, depende de um monte de coisa, mas assim, tem, às vezes, tem bastante vascularização, né? E o melasma, na verdade, está ligado a uma circulação, né? Então, esse pita está circulando no seu sangue, e isso E vai aparecer circula pelo corpo é, todo, né? Porque o sangue é, circula. então, então, o melasma, eles têm uma relação. Não necessariamente a pessoa que tem melasma tem endometriose, não necessariamente quem tem endometriose vai ter melasma, mas elas têm correlação, porque o que causa, é, o que provoca um também está provocando o outro. É isso que eu quis É a dizer. mesma raiz, é a mesma É a fonte, mesma fonte. é a mesma É, perturbação, né? Está o como isso está se manifestando, por que você se manifestou dessa forma, tem uma história. Então, cada pessoa tem uma história. Não quer dizer que todo mundo que vai ter A vai ter B, ou se teve B vai ter A, né? E como isso, aonde isso apareceu, que parte do rosto isso apareceu, isso é individual. E isso também está ligado ao, assim, gente, até o local do rosto está ligado a um órgão interno, aonde está inflamado, aonde no seu corpo você não está prestando atenção, né? Então, assim, no melasma não é só, quer dizer, com a pele, tá ligado a um órgão interno, pode estar ligado ao seu útero, pode estar ligado ao seu rim, né? Pode estar ligado ao seu osso, meu né? Deus. Outro dia eu atendi um rapaz que ele tem melasma, só que ele tem uma inflamação nos ossos, né? E aonde apareceu a melasma tá diretamente ligado ao astidato. Então, até quando eu estava olhando, eu falei assim, ó, eu achei que ele tivesse artrite, né? E aí quando a gente estava conversando, né? Aí, falou assim, ele me explicou o que que era. Eu falei assim, então é isso. Tem uma relação com os ossos, né? No caso desse rapaz, onde vai aparecer na pessoa pode estar relacionado a outros órgãos, né? Então, assim, o Ayurveda ele tem essa sabedoria de olhar, ele não está olhando isso, olhando a pele da pessoa só, né? A gente sabe que quem está provocando isso é uma inflamação, está ligado a uma inflamação de pita aprisionado, está circulando Iracta, dato, né, no sangue, mas aonde aparece, isso está ligado a uma questão de funcionamento interno do seu corpo. É É, isso. aqui, né, isso que a gente está vendo aqui por fora é essa última manifestação e tudo que tem aqui fora foi gerado por dentro, né? Pois Sempre exatamente. é. Então é uma avaliação sempre individual, né? Mas eu posso falar para ela que sim, que tem relação. É, A Débora, a ela Débora. falou aqui, ó, depois da gestação, eu passei a sentir dor para ovular, período fértil. A introspecção acontece nessa fase. No período de menstruação, fico com energia. Olha que interessante, ela tem energia na Uhum. menstruação, né? Depois da gravidez, quer dizer, mudou alguma coisa dentro dela após a gravidez, é isso? Então, a gente tem que entender o que que é, né, o que que aconteceu, né? Porque na verdade, assim, quando a gente engravida, existe o vata sobe demais, né? Então, assim, a mulher, ela, a gente fala, a mulher é considerada a lua, ela tem que ser cuidada como se fosse uma deusa. Não é isso que acontece com a maioria de nós, mas ela deve ser tratada e cuidada como se fosse uma deusa, porque Vata está muito agravado. Então, é uma mulher que ela não deveria fazer nenhum tipo de esforço físico, ela deveria receber alimentos, descansar, ser cuidada, né? Enfim. Se
se isso, então, vamos falar assim, se isso não aconteceu, eu não estou falando dela, tá? Então, assim, se isso não aconteceu com essa mulher, com qualquer mulher que passou por uma gravidez e não descansou, não foi bem alimentada, esse vata ele vai penetrar nos tecidos de tal forma que pode sim, a partir é dito assim, né, que os 40 dias após o nascimento de um filho definem os próximos 40 anos daquela mulher, Tô olhando né? para Então, minha filha. tudo depende, né? Então, o que ela está descrevendo aqui, tudo tem que ser uma conversa tete a tete para entender o que aconteceu, né? Pode ser uma coisa boa, né? Né? Mas assim, ela tem uma energia no ato que você está eliminando o sangue. E na verdade você era o momento de ter uma introspecção, né? Pode ter a ver com a influência lunar. Aí vamos falar de um outro aspecto, né? Que a gente aqui até agora não levou em consideração. Então, assim, tem eu falo assim que a mulher, o sangue menstrual é regido por Marte, mas o líquido ele é regido pela Lua, né? Pelo movimento lunar. E aí, isso que ela está percebendo pode estar relacionado também com esse movimento, né? Então, porque tem movimento, tem assim, a Terra, né? Ela tem um momento onde o Sol se move para o norte, depois tem um movimento que o Sol move para o sul. Quando ele se move para o norte, quando ele se move para o sul, existe nessa mudança a lua muda todo, né? Todo mês ela muda, mas tem uma determinado específico momento que existe uma mudança que altera o ciclo menstrual. E Sim, como você percebe o ciclo menstrual também, sim. né? Então, essa questão da introspecção ou da expansão, ela não necessariamente pode estar ela é ligado com uma questão fisiológica, ou que eu estou falando aqui de Só vata, desse pode estar ligado sim corpo físico, né? Você tem essa influência essa também outra dos é, períodos da lua, né? Uma lua cheia, uma lua nova, uma lua minguante, né? então vamos pensar, Claramente a gente é impactado por isso. então vamos pensar assim, vamos pensar na planta, que é mais fácil a gente perceber isso e aí a gente não é muito diferente da planta, né? Na lua cheia, né? Então assim, se a gente pensa que a seiva da planta, né? Na lua cheia a seiva ela vem para as pontas. Então, lá atrás, antigamente, as mulheres, quando elas iam usar as folhas, as que eram as sábias, ou, sei lá, as que eram consideradas bruxas, elas faziam colheita na lua cheia. Por quê? Porque a seiva, ela vem para as pontas. E na lua nova, a seiva, ela vem para a raiz. Então, assim, dependendo do que você vai fazer, como você vai usar essa planta, ou você vai usar, né, se você estiver na lua cheia, você vai usar a potência da folha. Se você estiver na lua nova, você vai usar a raiz, Nossa, né? como não Então, tem nada. na mulher não é diferente. Então, esse processo de introspecção ou expansão, ela está também ligada a esse movimento lunar, mas também ligada ao movimento do Sol. Então, depende dessa composição. E aí, isso é individual, cada mulher. Ela tem que, ela pode fazer esse autoestudo, né? Então, né, no verão, né, eu percebo, né, o impacto na minha menstruação, a lua dessa forma. Na primavera, né? Então, assim, para você fazer esse mapa, pode ser que demore 2 anos, né? Mais ou menos isso. São 2 anos para você fechar esse ciclo, para ter todas as repetições de todos os movimentos, porque para fechar, né, uma visão completa do que está acontecendo, desse impacto, né, do que está acontecendo no seu corpo em função da Lua, né? Aí depois tem Marte ainda, que é o que impacta o sangue. O sangue, ele é regido por Marte, ele não é regido pela Lua, mas o fluxo, né, esse movimento, né, do fluxo, sim, das águas do seu corpo, né? O sangue é considerado uma água também, mas assim, é que é difícil explicar isso, né? Porque os dois, as duas coisas estão influenciam, né? É, então, assim, o caso dela pode, assim, é uma pergunta, assim, que fica muito abrangente, né? Mas, então, só estou querendo dizer, assim, que é mais uma possibilidade de observação, né?
Eu só sei de uma coisa agora, pensando, né? A gente tem tanta coisa para aprender sobre a gente, né? Tanta coisa para estudar sobre a gente e a gente fica cuidando da vida dos outros, né? Tem tanta coisa pra gente olhar, né? É Tanta verdade. coisa para olhar aqui dentro e a gente fica aqui se perguntando sobre o outro, sobre, né, as coisas externas, cotidianas, e por que o outro faz isso, o outro faz aquilo, como pode, como não pode. E a gente tem tanta coisa para aprender sobre a gente mesmo, né? Uhum. Se a gente realmente levasse, né? Não que a gente tem que se afastar do mundo, mas se a gente tivesse o tempo todo, né, observando a si mesmo, a gente teria uma vida muito plena mesmo, sabe? Muito. Não, é verdade, porque É, você estava falando dessa sazonalidade, né? Eu lembro que a única coisa lá atrás que eu tinha muito característico na minha vida é que chegava setembro eu ficava muito doente. Mas isso aconteceram vários anos até eu me tocar, que olha só, é verdade, parece que em setembro minha energia cai. E provavelmente, né, teria que ter feito todo um estudo, como eu estou fazendo agora, a todo tempo observando como que está a minha relação com o externo, o que que eu estou comendo, o que que eu sinto depois de alguns dias fazendo aquele tipo de alimentação, como eu já mudo, né, muito rapidamente, assim, impacta muito, é muito rápido. É muito uhum. rápido você perceber essa melhora, né? Uhum. Meu Deus, te É falar, hein? que cada, Tô, cada hora que você vai tô entrando no aqui, ó. assunto vai surgir. Né, mas né, Débora, acho que você pode, se você quiser, faz esse experimento, faz essa observação. Porque às vezes essa inversão parece uma inversão, mas não é. É só, né, esse momento, né, às vezes vai sincronizar, às vezes é desincronizar, e tá tudo bem. É como o seu corpo tá, né, tá acompanhando. E a gente também sabe, dependendo do grupo de mulheres onde você tá, que existe uma sincronização também. Então tem mais isso ainda, né? Então, se você está numa casa, na casa das 7 mulheres, né? 7 mulheres provavelmente vão menstruar na No mesmo mesma período, época, né? né? É incrível, incrível isso. Muito, muito maluco. Né? Então tem essa egrégora também, É, né? Desse ambiente onde você está. Então, e, e, e assim, considera também olhar o impacto de estresse, né? Então tem essas coisas que a gente tem que olhar, que são mais sutis, e as coisas mais densas, né? Que também impactam. Então, assim, quando a gente faz um tratamento, a gente sempre vai olhar as coisas densas primeiro. Depois a gente vai, porque a gente vai limpando, tirando da frente as coisas densas, e aí quando sobra alguma coisa, a gente fala assim, agora vamos olhar o sutil. Porque senão fica muito confuso, né? Fica muito. O que é que está acontecendo? fica É realmente o impacto da lua informação, ou eu que estou comendo alguma coisa? Né? Então, na grande maioria das vezes, o desconforto, o desequilíbrio, ele vem de uma coisa densa, a grande maioria. E até vou te falar, né, a Sinu Joseph, que é uma yogini, que ela estuda, né, essa questão, né, ela abre, né, toda essa questão védica em cima da menstruação, ela fala assim que essa parte sutil, né, ela tem muitas, assim, a gente não perdeu a capacidade de perceber, né? Então ela mesma, assim, ela vai contando, né? E aí é um outro assunto, né? Que não é para essa live, mas o impacto, por exemplo, dos templos hindus na mulher, né? Porque isso tem a ver com Chaitanya, tem a ver com o que foi feito naquele tempo. E ela fala assim que a sensibilidade disso, né? Ela foi percebendo a partir do momento que ela foi também organizando que seja pelo Ayurveda. Então, parte da explicação dela tem a ver com o processo do Ayurveda, primeiro, porque é o mais denso. Aí depois, né, as práticas espirituais, que ela é uma yogi, né? Uma yogini. E aí, a partir do momento que ela é como se tivesse limpado esse corpo denso, né? Aí ela percebe, né, no tempo, esse impacto, de perceber na hora. A maioria das mulheres vai perceber depois que a menstruação ficou é, zoada, é, né?
Aí você vai lá, faz um aí depois um mês depois você percebe o que aconteceu. Ela chegou no ponto que assim, na hora que tá acontecendo, ela tá percebendo. Ela tá bem E a no gente agora, né? tá bem no agora. Então, assim, a gente tem essa capacidade também, mas a gente precisa remover essa densidade, né? Essa coisa que está impedindo a gente perceber o que está acontecendo no nosso corpo. É. Que é um trabalho de purificação, né? Como a gente, quando Uhum. vai limpar uma casa, né? Primeiro você arrasta, tira a maior parte da sujeira que é muito grande ali, e aí você tem a capacidade de enxergar os cantinhos, né? Sim. Aí que você vai ter a capacidade de olhar de forma mais direcionada, né? Uhum. Dedé, acho que agora deu, né? Agora deu, né, amiga? Eu ia falar, queria te dizer que há Obrigada. meia hora eu É, tentei encerrar o é. assunto, Mas, mas mas, é mas foi sempre tão bom prazeroso. as meninas Então, perguntarem. mas é isso, pessoal. Como rende quando vocês interagem, colocam as suas questões, né? Porque ajuda bastante a todo mundo olhar para dentro, né? Isso que é a comunidade de verdade, né? Fazendo uma troca. Uhum. É isso, então, por hoje, né, Lu? Ó, Sim. lembrando, mais uma vez, dia 23 de março, domingo, das 9 ao meio-dia, um workshop sobre saúde da mulher. Vamos ter mais uma live para, né, instigar você a participar do workshop, para você ver que dá para ir muito longe nessa história, né? E o nosso curso vai acontecer de forma híbrida, você pode assistir da sua casa, como você pode vir até aqui no estúdio, que será muito bem recebido. Quero agradecer todo mundo que ficou aí com a gente, as amadas que estão sempre junto até o final, né? E agradecer mais uma vez a Lu por prestigiar o nosso espaço, trazendo todo esse conhecimento para a nossa galera, viu, Lu? Muito, Tá. Eu que agradeço aí a atenção, a participação de muito, todo mundo. muito Obrigada, gente. obrigada, tá bom? Se despede aí do pessoal, que eu já estou dando tchau, meu beijo. Vou dar Tchau, um recado meninas. também para não esquecer de mandar essa live para as mulheres que você conhece, para as pessoas que você conhece que talvez precisam só de um empurrãozinho para poder estudar, né? O conhecimento é realmente libertador. Então, você precisa incentivar a levar esse conhecimento para frente. Meninas, obrigada, viu? Meninas e meninos, obrigada pela participação, pelas perguntas. E aí, espero vê-las no workshop. Beijo. Beijo, obrigada, Lu. Tchau, tchau, Nada, pessoal. beijo, tchau.